Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula aí de recuperação, essa agora do segundo bimestre. Espero que vocês gostem. Vamos iniciar estudando o capítulo 3, Renascimento Cultural na Europa Moderna, tá? Movimento importantíssimo. Então vejam só, primeiro que nós precisamos entender algumas transformações culturais e religiosas também que vão ocorrer no período já final da Idade Média, né? Durante a Idade Média, nós sabemos que a Europa passava por uma concepção teocêntrica do mundo, ou seja, o mundo todo, tudo que acontecia na humanidade era porque Deus queria. Então, a ideia de que o homem deveria ser submisso porque era um pecador era muito presente. A igreja controlava muito o pensamento das pessoas, né? Deus era a única fonte de conhecimento verdadeiro. Então, tudo isso, a igreja dominava inclusive a arte, né? Todos os quadros, um exemplo disso é que todos os quadros que eram pintados deveriam ter temas religiosos. Todas as músicas, né, os cânticos deveriam ser temas religiosos. Então, a igreja, ela dominava tudo durante a Idade Média. A Idade Média ela vai durar do século V até o século XV, tá? E é quando você tem realmente um domínio muito grande, um predomínio muito grande da igreja em todos os aspectos sociais, culturais, filosóficos também da Idade Média, tá? Mas aí a Idade Média, a partir do século ali, XV, quando você tem o fim do feudalismo, né, o fim da Idade Média, vão começar a surgir pensamentos, né, ideologias diferentes. E aí é nesse período que você tem o surgimento do renascimento, ou seja, o ser humano ele morre para a igreja e renasce como ser humano, como centro de tudo. Então, no Renascimento, você tem algumas ideias aí que vão sofrer alterações, como, por exemplo, os renascentistas eles vão dizer que o homem, né, como criação divina, ele era perfeito, mas também ele era dotado de razão, ou seja, de pensamento. O homem, ele pensava, ele tinha um pensamento crítico, tá? A natureza, ela também servia como uma fonte de conhecimento. Então, por exemplo, se chovia, não era chovia porque Deus estava querendo castigar os seres humanos, mas chovia porque acontecia todo um fenômeno dos rios e a água evapora e as nuvens ficam muito pesadas e chove. Então eles vão começar a dizer isso. Não, não é que tá chovendo, não é porque Deus quer, mas porque existe um fenômeno científico por trás disso, tá? E aí eles vão buscar uma recuperação da cultura clássica. Qual era a cultura clássica? A cultura greco-romana. Lembrando que lá na Grécia, lá em Roma, né, eles valorizavam muito a figura do homem. O homem era muito valorizado. A perfeição humana era muito valorizada. Então, o Renascimento vai tentar buscar esses elementos aí da cultura clássica para realmente incorporar na sua ideologia, né, nas ideias aí dos seres humanos. Então, uma nova mentalidade vai surgir. Primeiro que vão surgir os valores do humanismo, ou seja, o homem ele vai começar a ser o centro de tudo, né? O homem era o centro do universo. E aí vai surgir ideias como, por exemplo, classicismo, que era o classicismo, a valorização da cultura greco-latina, né? Ou seja, greco-romana. Então, principalmente nas artes, na literatura, tá? Outro ponto, desenvolvimento do espírito crítico, que era a capacidade do indivíduo de pensar, né, e julgar também por si próprio, sem a igreja definir o que era para a pessoa pensar. Outro ponto seria a tolerância, que seria o respeito pela diversidade de opiniões. Então, os humanistas, né, eles toleravam o que o outro tinha para dizer, né, a ideologia do outro. Outro ponto seria o individualismo, que era a valorização da liberdade do indivíduo e das suas capacidades e realizações. Outro ponto seria o naturalismo, valorização do estudo e representação da natureza, tá? Além disso, você tinha a curiosidade científica, que era a vontade de conhecer o mundo que rodeava, né, os renascentistas, ou seja, estudar cientificamente, e também a ideia do antropocentrismo, né? O homem ele passou a ser o tema central da ciência, da literatura, das artes, porque vai se dizer que tudo que acontecia na Terra era porque o homem havia feito, e não porque necessariamente porque Deus queria, tá? Então, só para a gente entender isso aí. As cidades italianas, são consideradas o berço do Renascimento, tá? Principalmente do Renascimento cultural. O Renascimento, a gente pode dizer que seriam vários renascimentos, né? O científico, o filosófico, o político, o cultural. E a Itália, como eu disse, ela é considerada o berço do Renascimento cultural. Um dos principais motivos para isso foi o fato da Itália ter sido principalmente a herdeira, né, do Império Romano.
Então, o esplendor do Império Romano ainda era muito presente, né, na cultura italiana. Então, isso vai favorecer com que a Itália realmente busque relembrar esses valores, né? Além disso, o forte desenvolvimento econômico que as cidades italianas tinham, né, possibilitou para que os comerciantes eles começassem a financiar os artistas. Então, por exemplo, como assim financiar? Basicamente patrocinar. Ó, eu vou pagar um dinheiro X e você vai fazer obras para mim. E aí depois eu fico para mim, ou então eu posso comercializar, tanto faz, tá? O período de maior produção renascentista na Itália foi realmente de 1450 até 1550. No restante da Europa, esse período ele vai ocorrer durante todo o século ali 16, tá? Então, vamos dizer que na Itália, o Renascimento ele começa a partir do século XV, porém nos demais locais da Europa, você vai dizer que ele vai se desenvolver a partir do século XVI, tá? Os pensadores e escritores do Renascimento, eles eram muito conhecidos como humanistas, ou seja, eles eram grandes conhecedores da cultura clássica, né, e do homem, do ser humano, tá? O homem enquanto ser, enquanto meio social, vamos dizer assim, né, fazendo parte do meio social. Então, boa parte desses representantes do Renascimento, eles vão se destacar, como eu disse, na Itália, especialmente na pintura e na escultura, tá? Outros também vão ter destaque, né, fora da Itália, principalmente na literatura e na filosofia, mas realmente os principais artistas, os principais pintores, os principais escultores vão ser italianos, tá bom? E aí a gente tem a figura dos mecenas. Os mecenas, eles eram banqueiros, comerciantes e mercadores, que eram muito cultos, e que vão transformar nos primeiros protetores das artes, ou seja, eles estavam ali ligados em patrocinar artistas. Além disso, eles também se interessavam muito por política estrangeira, militar, tá? Na pintura, as pinturas, né, renascentistas, elas tinham algumas características. As principais delas é que você tinha a pintura a óleo, né, que foi inventada muito por pintores da região dos Flandres, a técnica da perspectiva, ou seja, da profundidade, né, a técnica do esfumato, que permitia identificar o que estava mais próximo, né, através da variação, da gradação das cores e o efeito também de luz e sombra, além do realismo e do naturalidade das obras. Eram temas bastante assim batidos. Um exemplo claro de pintor, né, escultor, cientista, tudo junto, porque realmente ele era muito polivalente, foi Leonardo da Vinci, onde você tem aí a principal obra sendo a Mona Lisa, né, a Gioconda ou Mona Lisa como conhecemos, e é nessa imagem que a gente vê um exemplo claro, tanto da proporção de claro e escuro, como também da questão do esfumato, da perspectiva. Então, esses são pontos aí que são bastante característicos de Leonardo da Vinci, ok? Vamos lá. Além disso, nós temos a Primavera, outra imagem que eu trouxe para vocês, de Sandro Botticelli, tá? Sandro Botticelli, que também era um pintor renascentista. Então, vamos lá para a escultura. As principais características da escultura eram o realismo, né, essa representação fiel da realidade. A representação do nu, isso também fazia muita referência à cultura greco-romana, né? A questão da expressividade, ou seja, as expressões, sentimentos de alegria, tristeza, dor, era um ponto principal para que essas obras, né, essas esculturas, elas tinham que realmente representar, tá? Outro ponto, outra criação muito conhecida do período do Renascimento é que você tem a criação da imprensa moderna, né? No século XV, o alemão Gutenberg, ele vai criar um móvel de chumbo que tinha alguns caracteres ali que facilitava a impressão de livros. Então, o primeiro livro impresso nessa máquina foi a Bíblia, que teve a sua primeira tiragem em 180 exemplares. Então, antes os livros eram escritos todos à mão, eles eram copiados, né, por mãos de copistas. Após a imprensa de Gutenberg, esses livros agora eles eram produzidos de uma forma muito mais rápida, então isso aumentou muito a produção, inclusive contribuiu para que houvesse uma difusão da cultura escrita na Europa. Na literatura renascentista, nós podemos destacar aí algumas obras, como Dante Alighieri, com a Divina Comédia, Francesco Petrarca, como Cancioneiro, Giovanni Boccaccio, com a comédia, né, Decameron, Thomas More, com o livro Utopia, Francis Rabelais, com A Garganta e Pantagruel, Luís Vaz de Camões, com os Lusíadas, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote de La Mancha, Shakespeare, com
várias e várias peças, mas a mais conhecida, Romeu e Julieta, e Erasmo de Roterdã com o livro Elogio à Loucura, cada um aí seguindo uma linha de pensamento. Os renascentistas, eles também, como eu disse, eram compostos por cientistas. E entre os cientistas mais conhecidos nós temos Nicolau Copérnico com a ideia do heliocentrismo, Francis Bacon com o método científico, né, que é a ideia de que saber é poder, então eu posso criar um método científico para conhecer realmente a verdade sobre um objeto, Isaac Newton com as leis da física e Leonardo da Vinci com a ideia da razão. Como a gente sabe, como eu mencionei, Leonardo da Vinci também pode ser aí considerado um cientista, tá? Vamos agora estudar um pouquinho do absolutismo e do mercantilismo. Um pouquinho do absolutismo e do mercantilismo, nós precisamos entender que o feudalismo ele vai começar a se modificar entre os séculos XII e XVI, como nós já vimos, né? E aí, a partir do século XV, a figura do rei ela passou a se fortalecer. Então é aí quando tem o surgimento das monarquias nacionais, né? Os estados nacionais eles vão surgindo e os estados nacionais vão ser instituições administrativas que tinham realmente por função organizar a sociedade, né? Você tinha ali o controle, a força das leis e etc. Nesse período também você tem um crescimento muito grande da burguesia, tá? O absolutismo ele vai durar ali entre os séculos XVI, chegando até o século XVIII, né? Embora que hoje em dia ainda exista um absolutismo, mas é uma forma mais moderna, bem mais diferente, tá? O absolutismo na Inglaterra vai ser realmente um absolutismo mais compartilhado, né? Entre principalmente os grandes senhores e o rei, tá? Ele vai vigorar realmente entre os séculos XVI e XVII, chegando ao fim por conta de várias revoltas populares, e é a partir daí que você tem o surgimento da monarquia parlamentar. O principal exemplo desse período foi a figura de Henrique VIII, né? Henrique VIII aí que vai realmente fazer que a Igreja Católica perca o poder, porque ele cria a Igreja Anglicana e obriga a Inglaterra a seguir o anglicanismo, tá? Além disso, você tem a maior representação do absolutismo, que é o absolutismo francês, né? A França vai ser o local em que o absolutismo mais vai prosperar, a monarquia francesa ela mais vai prosperar, né? Você tem a dinastia dos Bourbons, inclusive, que vai ser a mais conhecida, que vai chegar ao fim por causa de algumas revoltas populares, como a Revolução Francesa, que vai inclusive levar à morte do rei Luís XVI, né? Luís XIV, ele é o rei símbolo do absolutismo da França, tá? Ele ficou conhecido como o Rei Sol, inclusive vai ser o rei que vai professar a frase, aí a famosa frase, o Estado sou eu, tá? Vamos entender alguns pensadores do absolutismo. Primeiro, Nicolau Maquiavel, ele vai criar o livro, né, O Príncipe, ele é considerado o primeiro livro clássico assim da ciência política moderna, né? Ele era muito ligado à ideia de política, e ele vai dizer que o poder do rei não deveria haver limites, ou seja, o rei realmente ele não deveria estar muito preocupado com moral, com ética, porque realmente o rei era soberano, e ele inclusive vai defender a separação do Estado e da Igreja, tá? O próximo que nós vamos ver é Jacques Bossuet. Bossuet ele era um bispo francês, então ele vai defender que o poder e a autoridade dos reis tinham uma origem mais divina, tá? E ele vai escrever o livro, né, que foi o Política Tirada das Santas Escrituras, que ele vai defender que o direito divino era legitimador do governo da realeza. Então, qualquer revolta seria considerado um crime, tanto ao rei quanto a Deus também. O próximo foi Jean Bodin, era um jurista francês, membro do parlamento e professor de direito, e ele vai defender que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado. Então, sendo assim, as únicas limitações do soberano eram a lei divina e a lei natural. Então, ou seja, o rei ele não tinha nenhuma limitação, exceto Deus e a natureza, tá? Então, é só para a gente entender bem essa ideia. O próximo foi Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, a principal obra dele vai ser o Leviatã, que nessa obra ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem tem um estado de natureza ruim, o homem é egoísta, o homem é mau, o homem produz guerra, e por isso tinha que ter a figura do rei para equilibrar a sociedade, tá? Ele vai inclusive criar a ideia de contrato social. De acordo com Hobbes, Thomas Hobbes, ele vai dizer que o contrato social seria um acordo entre os súditos e os soberanos, no qual os súditos deveriam abrir mão dos seus direitos para o rei, tá? Então, os súditos tinham que abrir mão do seu bem-estar em nome do rei, porque o rei realmente era o principal da sociedade. E aí a gente vai entender um pouco a etiqueta, né, do período absolutista.
Então, no período absolutista, várias coisas vão surgir para mostrar a superioridade dos nobres, vamos dizer assim, tá? Um exemplo disso seria o uso de talheres e lençóis sofisticados, perucas muito elaboradas, como, por exemplo, Luís XIV utilizava muitas perucas, sapato alto e etc, tá? Palácios, né, dos reis que vão ser banhados a ouro e muito luxuosos. Um exemplo disso é o próprio Palácio de Versalhes, né, que foi mandado construir em nome de Luís XIV, Luís XV. Então, a nobreza cada vez mais buscava, né, por aparência, se tornar mais bonita, né? E aí você vai ter o surgimento de algumas cerimônias solenes, como, por exemplo, cerimônias para assistir às refeições do rei, assistir o rei dormir, assistir acordar, eram muito comuns, porque realmente a figura do rei ela era muito endeusada. Então, você assistir, um nobre assistir a essas cerimônias é como se ele estivesse ali assistindo uma pessoa muito próxima a Deus. Então, era uma figura muito importante. E aí a gente vai para o próximo capítulo, que vai estar na recuperação também, que são as grandes navegações europeias, tá? As viagens marítimas que vão ocorrer nas expansões, né? As grandes navegações europeias, elas vão ocorrer principalmente do século XV ao XVI, e ela vai se ampliar muito por conta da expansão marítima comercial, tá? Durante o período do absolutismo, era necessário que os reis buscassem cada vez mais enricar, né, riquezas. E aí eles vão começar a buscar alguns produtos que estavam nesse período, eram produtos raros e que estavam em destaque, como canela, gengibre, noz moscada. Então, eram alguns produtos que os reis vão começar aí a cada vez mais buscar, tá? As especiarias, elas representavam as principais mercadorias trazidas do Oriente pelos navegadores do século XV, tá? A fonte realmente desses recursos era a região das Índias, região do Oriente, né, como a China também e a Índia, tá? E para que esse comércio se expandisse, foi necessário realmente que houvesse uma expansão dos conhecimentos sobre navegações, que até então não eram tão utilizadas. Então, a partir daí, a gente começa a perceber isso. Alguns reinos vão se formar, inclusive vão ganhar destaque, como, por exemplo, Portugal, né? Portugal foi o primeiro país a organizar as viagens, né, marítimas no Mar Tenebroso, inclusive no Oceano Atlântico, porque era conhecido dessa forma, porque existiam muitos mitos em relação aos monstros marinhos e etc, tá? E Portugal ela vai começar a surgir a partir de 1139, né, que foi criado aí pelo condado de Portucalense, pelo filho do francês Dom Henrique de Borgonha, tá? E aí a gente percebe o pioneirismo de Portugal nas navegações, né? A cidade de Ceuta era uma importante rota de comércio que ficava bem próxima ao mar Mediterrâneo no Oceano Atlântico. Então, isso já favorecia também, além do comércio, a expansão do catolicismo, né? Já que essa era uma região islâmica, tá? Após a tomada da cidade, Dom Henrique ele vai se tornar o rei e ele vai começar a buscar conquistar regiões da África em busca de especiarias. Além disso, também tem a questão do ouro, tá? O ouro era muito importante, né? Era outra prática aí muito, muito importante para os reis absolutistas que também estavam ali querendo desenvolver a economia, né? Lembrando que a política econômica conhecida durante o período do absolutismo era o mercantilismo, que tinha aí várias práticas que eram executadas, como, por exemplo, o colonialismo, ou seja, a busca por colônias, o metalismo, que era a busca por metais preciosos, a ideia de balança comercial favorável, ou seja, o rei tinha que se preocupar mais em exportar produtos do que importar. Então, essa ideia do mercantilismo, que foi essa política econômica, fez com que houvesse a evolução do comércio. O comércio vai ser muito valorizado, tá? O cotidiano das viagens marinhas eram bastante complicados, como a gente já sabe. Havia muitos mitos sobre os mares, né, com a ideia de que realmente existiam monstros. A própria questão da formação do espaço terrestre também colocava muito medo, acreditava que a Terra era plana e que quando chegasse no fim do mundo as navegações cairiam no abismo, então isso era muito constante, tá? Esse período de navegações garantiu uma expansão muito grande de conhecimento para essas novas culturas, né? Então, isso foi realmente um descobrimento por parte dos grandes navegadores, tá? As principais viagens portuguesas, realmente, vão começar a partir da cidade de Ceuta, né? Por Portugal, né? Vamos lembrar. Vai ser a partir da cidade de Ceuta, né? Mas aí também vão chegar nas Ilhas Madeiras, o arquipélago de Açores, tá? Inclusive, vão conseguir chegar até aqui no Brasil. Lembrando, né? Que você tem o Brasil aí sendo dominado por Portugal. As viagens de Portugal
fez com que houvesse uma divisão no mapa mundi que ficou conhecida como o Tratado de Versalhes, tá? Então, o Tratado de Versalhes, aqui eu coloquei um mapa mostrando direitinho como foi essa chegada dos portugueses no Brasil, né? A gente vai, perdão, eu falei Tratado de Versalhes, mas é Tratado de Tordesilhas, eu troquei. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho de uma briga que vai ocorrer entre portugueses e espanhóis, porque os dois vão dividir o mundo, né? No chamado Tratado de Tordesilhas. O que é que acontece? Cristóvão Colombo, né, chegou aqui à América em 1492, financiado pela corte espanhola, que era o segundo maior reino que mais investia em navegações, e é a partir daí que você tem a Espanha cada vez mais preocupada em proteger legalmente as terras que havia descoberto aqui na América, tá? E por isso vai ser assinado o acordo do Tratado de Tordesilhas, né, que foi uma linha imaginária que tinha mais ou menos 370 léguas de Cabo Verde, né, na África, que servia de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha, que eram as duas maiores exploradoras, né, de regiões daquele período. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele definia as fronteiras por terra. Então, uma parte ficava para a Espanha, uma parte para Portugal. Só que Portugal conseguiu ficar com a melhor parte, que era a parte onde você tinha mais territórios terrestres, né? As rotas comerciais terrestres eram maiores. E aí a França ficou, obviamente, não gostou, não ficou satisfeita. E aí quando surge o Tratado de Saragossa, que foi assinado em 22 de abril de 1529, né? E nesse tratado você tem a definição dos mares, né? Então, seguir um pouco o Tratado de Tordesilhas, só que agora pelos mares. Então, vai dividir os mares entre Espanha e Portugal. É óbvio que não só Espanha e Portugal tinham navegações nesse período, mas eram realmente as maiores. Além disso, a gente vai ver a questão das navegações inglesas, né? As navegações inglesas, elas vão demorar um pouquinho a acontecer, tá? E aí, no século XVI, vai ser criada a primeira colônia inglesa, né? Em terras americanas. E em 1740, vão ser transformadas essas colônias em 13 colônias inglesas da América do Norte, tá? Os franceses também navegaram, tanto é que em 1523 eles vão chegar na região do Canadá, tá? E outro navegador francês que ficou muito conhecido foi Jacques Cartier, que criou a primeira colônia francesa na América, que foi chamada de Nova França.